Olá, que tenha um excelente dia. Vamos ao nosso mais novo gênero textual? A turma, a nossa aula de redação de hoje, ela vai iniciar um novo gênero textual, que no caso nós iremos conhecer poema. Aqui tem um pouco, das noções básicas sobre poema. Vamos ver um pouquinho? A poesia é uma arte muito antiga e sabe-se que todas as literaturas começam com textos em versos. Quando ouvimos dizer um poema, sentimos logo que se trata de um texto especial que nos comove de maneira diferente de todos os outros, pelo que se diz e, sobretudo, como o diz. No texto poético, há um eu que fala das suas emoções, do que sente em relação ao que rodeia, e esse eu, é chamado eu lírico. É um texto onde há subjetividade e linguagem figurada, e normalmente aparece escrito em verso. O que é verso? Verso é a linha de um texto poético, dotada de ritmo e musicalidade. O estrofe é o grupo de versos que formam geralmente sentido completo num poema. As estrofes do mesmo poema são separadas umas das outras por um espaço em branco. Poema já é o conjunto, das estrofes que são formadas por versos. O texto poético, na análise de um texto poético, há que ter conta o número de versos e de estrofes, as figuras de linguagem, a rima quanto à disposição, acentuação e riqueza, os recursos expressivos, o tema e o assunto. Como é que pode estar nessa disposição? Pode estar com as rimas, em que as rimas elas são classificadas em emparelhada, cruzada, interpolada e encadeada. Então, olha aí, primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso. Uma rima emparelhada, uma interpolada. Uma rima emparelhada, quando vem em pares, juntos um do outro, e interpolada é quando já vem separadas uma das outras. Classificação da rima quanto ao seu lugar no verso. Vamos conhecer um pouquinho? As horas pela alameda arrastam vestes de seda. Vestes de seda sonhada pela alameda alongada. Então, a rima aí, ela é emparelhada, porque rimam dois seguidos. A, B, B. Alameda com seda e sonhada com alongada. Então, aqui existem, a rima emparelhada, porque ela vem em dois pares seguidos. Nunca julgues que quem canta é feliz porque é ilusão. Nem sempre diz a garganta o que sente o coração. Então, aí, canta com garganta, ilusão com coração. Nesse caso aí, a rima ela é cruzada, porque canta rimou com garganta, ilusão rimou com coração. Então, aqui fez um cruzamento, olha como ficou embaralhado. Então, fez um cruzamento entre as rimas. Ó meu relógio de sol, agulha de marear, minha rota sobre o mar, faixa da luz do farol. Nesse caso aí, é uma rima interpolada nos primeiros e quarto versos, porque estão separados por dois ou mais versos de rima diferente. Então, ela é interpolada. Sol, aqui, rimou com farol e marear rimou com mar.
só que aí ela acabou ficando interpolada, porque existe a rima aqui sol e farol, que ficou separada por um par de rimas, que no caso foi marear e mar. Ok? Rima. As rimas elas podem ser classificadas quanto à acentuação ou sua riqueza. Acentuação: o verso termina numa palavra oxítona, o verso termina numa palavra paroxítona, ou o verso termina numa palavra proparoxítona. Há também a rima que ela traz riqueza. Ela é pobre quando as palavras que rimam pertencem à mesma classe gramatical. Por exemplo, termina em ar, inho, né? Mar, par, passarinho, carinho. Ou ela pode ser rica ou toante, pois apenas rimam com vogais. Há também no poema o metro, que é a medida do verso, que ele é classificado como escansão, a medição dos versos através das contagens das sílabas métricas. A sílaba métrica podem não corresponder às sílabas gramaticais, pois contam-se até a sílaba tônica da última palavra de cada verso. A elisão, ou seja, só se conta como uma sílaba métrica sempre que 2 ou 3 vogais puderem ser pronunciadas numa só emissão do som, né? Quando emitir o som, aí conta essa sílaba métrica. Exemplo, ela ouviu. Ela ouviu. Então, aí o exemplo, o poeta é um fingidor. 9 sílabas gramaticais. Fingetão completamente. Então, quando o som ao pronunciar, né, das palavras, consegue fazer uma junção, um único som, toda essa formação, ela é classificada como sílaba métrica. Então, aí a gente tem vários exemplos sobre sílabas métricas. Só que vocês vão conhecer mais para frente, né, detalhadamente. Figuras de harmonia. Chamam-se figuras de som ou de harmonia os efeitos produzidos na linguagem quando há repetição de sons ou ainda quando se procura imitar sons produzidos por coisas ou seres. As figuras de harmonia ou de som são aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. Aliteração. Ocorre a aliteração quando há repetição da mesma consoante ou de consoantes similares, geralmente em posição inicial da palavra. Olhem um exemplo. Toda gente homenageia Januária na janela. Então, quando há essa repetição de som com as consoantes, né, similares nos versos, então aí nós temos uma figura de harmonia ou de som, que nesse caso foi de som, né, chamada aliteração. Nós temos aí também assonância. Ocorre a assonância quando há repetição da mesma vogal ao longo de um verso ou um poema. Olhem um exemplo. Sou Ana da cama, da cana fulana bacana. Sou Ana de Amsterdã. Então, aí houve uma assonância, quando há repetição da mesma vogal, né, ao longo de um verso ou do poema inteiro. Nesse caso aí, né, a gente teve ao longo de alguns versos. Paronomásia. A paronomásia ocorre quando há reprodução de sons semelhantes em palavras de significados diferentes. Olha aí o exemplo. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Então, aí houve uma paronomásia,
que é a repetição da reprodução, né, do som em palavras diferentes, com significados diferentes. Já a onomatopeia ocorre quando uma palavra ou um conjunto de palavras imita um ruído ou um som. Então, a onomatopeia é a imitação de um ruído ou de um som formando a palavra. Exemplo: o silêncio fresco despenca das árvores. Veio de longe das planícies altas, dos cerrados onde o guache passe rápido. Passou. Olha o outro exemplo. Ó rodas, ó engrenagens, retorno. De Fernando Pessoa. Então, aí nós temos, né, algumas características comuns aos poemas. Espero que vocês tenham compreendido e facilite, né, a interpretação quanto à atividade que vem seguinte para vocês. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de poemas, que eu vou estar até pausando, parando aqui para vocês. Depois, se quiserem pausar o vídeo para observar direitinho, né, fazer a leitura, conhecer os tipos de rimas contidas aqui. Aí depois, qualquer coisa, se vocês quiserem ler, né, conhecer um pouco mais desses poemas, vocês vão pausando para poder fazer a leitura e conhecê-los, ok? Agora eu irei passar para vocês a atividade que vocês irão realizar. Após o estudo do gênero textual poema, vocês irão realizar a atividade da página 54 e 55. Na página 54 tem o poema e na 55 a interpretação.